Satanás, né? Satanás vem, né, como em forma daquele animal, certo? E vai o quê? Falar para Adão e para Eva. E vai desmentir, vai dizer assim, olha, Deus é mentiroso, porque tu não vai morrer, tu vai ser igual a ele. Ele é sarcástico e ruim, porque como é que ele bota uma árvore para tu não comer, né? Tudo tu pode, só essa árvore não pode, né? Então, começou, né? Essas duas vozes. A voz do Senhor e a voz da serpente, de Satanás. Então, o que que acontece? A Bíblia diz que a árvore era, né, bela aos olhos, né? Ainda hoje as belezas do mundo nos encantam, né? Então é assim que vem, ele apresenta. Aí ele diz assim, olha, tu comer. Aí pareceu bem, a mulher, ela desejou, foi o que aconteceu. É o fruto, foi o fruto, foi por conta da árvore que Deus deixou no meio do jardim, foi porque eles deram ouvido à serpente. Eles deixaram de crer no Senhor. Eles duvidaram do Senhor. Então, a vontade, a alma deles, né, que tinha vontade própria, livre-arbítrio, porque Deus não queria, nem quer ninguém adorando ele a pulso, né? Aí o que foi? A mulher desejou, comeu. O comer foi a desobediência, que aí mexeu com eles. Veio e deu para o homem, e o homem também. O homem também tinha a sua responsabilidade, que ele tinha também as mesmas condições vitais. Porque homem e mulher foram feitos com as mesmas capacidades, tanto homem como mulher, com as mesmas responsabilidades. A quantidade do Espírito, o Espírito é o mesmo de um e de outro. Não há diferença. Então, aconteceu que eles foram pela vontade própria. E aí o que acontece? O homem que tinha plena comunhão com Deus morre. Porque quando desobedece, essa comunhão entre o espírito do homem e o espírito de Deus, que era ligado, alimentado, é quebrado por queda pelo pecado. Aí o pecado quebra essa comunhão direta do homem com Deus, né? Então ele já começa a manchar toda a criação. Então, o espírito do homem perde a capacidade de entender os princípios de Deus, de relacionar-se com Deus. Isso acontece com o homem do mundo, o ímpio. A Bíblia diz que as coisas do espírito se discernem espiritualmente. O homem do mundo que não tem o espírito de Deus, ele vai ter condição de discernir? Não vai ter, gente. Por isso que a Bíblia diz que o espírito, a carne, o homem carnal, né, não tem condição de discernir as coisas do espírito, porque ele perdeu. O pecado cortou essa comunhão dele com Deus, com o Espírito de Deus. Então, o que é que acontece? O homem morre, há separação. O espírito do homem perde a capacidade de entender os princípios de Deus, de relacionar-se com Deus. Aí eles não têm, eles perdem a capacidade de relacionar com Deus. Por isso que a gente vê o ímpio, quando ele perde essa capacidade, ele quer buscar Deus de toda maneira. Aí vem através de culturas, vem através de religiões pagãs, buscando Deus e não consegue, porque só consegue essa relação através do Senhor Jesus. Então o homem morre espiritualmente. O homem fez a escolha de viver independente de Deus. Antes o seu espírito se
submetia a Deus, a sua alma e o corpo também. Agora ele passa a caminhar segundo sua própria vontade. Porque aí quebrou essa comunhão, o espírito dele não tem mais ligação com Deus, então a vontade vai dominar o corpo e o espírito dele, porque o espírito dele agora não está mais ligado a Deus, ele é um morto ambulante, ele é um morto vivo, anda por sua própria vontade, né? Então agora o homem passa a caminhar segundo sua própria vontade, realizando todos os desejos da carne. Todos os desejos da carne. Então, mas o que é que acontece? A alma toma o controle da vida do homem, seu espírito morto submete-se ao controle da alma. O homem passa a sentir o quê? Medo, vergonha, angústia, culpa, traição e principalmente passa a ser uma pessoa egoísta. Vamos abrir aí 1 Coríntios 2,14? Gente, veja o que acontece. Quando essa comunhão entre Deus e o homem é quebrada, que o pecado mancha, né? Que, veja bem, 1 Coríntios 2,14, né? Vamos ler, porque estão procurando, depois eu vou explicar. Isso aí é muito importante a gente ter esse entendimento. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ele não consegue mais discernir as coisas do Espírito. Aí o que é que acontece? Ele começa a andar por si só. A criança, vamos fazer uma analogia aqui. Uma criança de 5 anos, quando se perde, ela fica o quê? Apavorada quando se perde dos pais. Uma vez um dos pastores lá da minha igreja disse que nos Estados Unidos, num lugar assim movimentado, a filha se perdeu dele pequena. E eles, angustiados, procuraram, conseguiram encontrar. Passou um dia, quando ela foi dormir, deitou, ela disse: papai, por favor, nunca se perca de mim. A angústia que essa menina passou. Então, quando o homem perde essa ligação com o pai, aí ele começa a sentir angústia, medo. A primeira coisa, Adão, Deus não sabia que Adão já tinha pecado. O que é que Deus queria? Né? Reconheça, confesse, né? E peça perdão, se arrependa. Reconheça e se arrependa. Adão, Senhor, cadê tu? Não, eu estava, não, me escondi. Oxe, por que você se escondeu? Deus não sabia? Mas queria que ele dissesse, confesse. Eu tive medo. Medo? Né? Porque eu estava. Quem te disse que estavas no Adão? Se a gente for analisar essas perguntas, Deus faz isso com a gente hoje. Né? Por que tu está assim? Quem é que está te dizendo? Lembre, são duas vozes disputando a nossa mente. Duas vozes. E o Espírito Santo vai: quem está te dizendo isso? Porque a minha palavra é diferente. Eu falo diferente. Né? Então, gente, aí o que acontece? Aí, com essa quebra, né? Essa separação, veio o primeiro sentimento: medo e vergonha. Teve medo e se escondeu. Pronto, tá aí. Aí o homem passa a ter tudo isso e começa a ser uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta. Então, o homem separado. E aí, Deus é lindo. Quando a gente reconhece Jesus, porque a gente
Deus não desiste nem de você, nem de mim. Deus não desiste de nós. Minha filha, seja o que você fez, o que você fez, o que você pensou, o que você falou, Deus não desiste de você. Tenha essa verdade no seu coração, guarde na sua alma, na sua mente. Deus não desiste de você, porque vá para o sacrifício de Jesus, vá para a cruz, que você vai ver o amor. Gente, aquele sofrimento é menor do que o que você fez, do que o que você praticou. Aquele sofrimento de Jesus, aquele preço, tem coisa que você possa pagar maior do que aquele preço de Jesus. Não tem, gente. Então, ele está ali. A cruz está ali para você lançar nela todas as suas dores, mágoa, ressentimento, pecados. Está ali a cruz para você lançar. Porque ele disse, não vou desistir da minha coroa. Gente, da criação, nós somos os únicos. O homem é o único que é semelhante a Deus. Porque a palavra diz que nem aos anjos, né, foi dada, né, esse entendimento. Os anjos não entendem a relação de Deus com o homem, porque eles são seres divinos, mas eles não são semelhantes a Deus. Eles não amam, eles não têm vontade, eles são o quê? Ministros que servem, estão aqui a trabalho a favor de nós. Ainda Deus ainda colocou eles para, né, nos servir, gente. Então Deus disse, não vou desistir, não vou, ó, você, né, dará a luz agora. A partir de hoje você vai ter dores no parto, viu? E você vai ter que suar para trabalhar, né, ter o seu sustento, né? E você, Satanás, você vai morrer, vai ser esmagada a sua cabeça, porque da semente dela eu vou levantar um. Meu Deus, coisa linda. Irmãs, já pensaram? O pecado entrou por Eva, né? Eva pecou. O que foi? Deus disse, agora tu vai ser submissa e você dará a luz com dores, né? Mas de você vai nascer o que vai resgatar. Já imaginaram de onde iniciou o pecado? Quem cometeu o pecado vai ser a pessoa que vai trazer a salvação, o remédio para aquilo, gente. Da própria mulher, de onde entrou, de onde começou. Deus disse, é de você. A semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Tu tentasse ela, tu derrubasse ela, mas ela, dela, vai. Isso é o quê? É a vingança do Todo-Poderoso, sabe? Isso é a defesa do Todo-Poderoso pela criação dele, sabe? Porque ele não queria que a criação dele, ele nunca quis ficasse abaixo sob o domínio de Satanás, né? Ele disse, é dela que vai esmagar a tua cabeça, porque a minha criação não vai ser manchada por você, ela vai ser resgatada, porque eu vou mandar aquele que vai esmagar a tua cabeça.
Irmãs, é muito lindo quando a gente começa a analisar esse processo, né, de Deus conosco, o amor de Deus, o resgate. Então, nada vai impedir que você seja perdoada por Deus. Quando existe arrependimento e confissão, Ele só quer o que? Teu coração. Ele quer ver a tua intenção. Não é nem o que tu praticou, mas a intenção do que você falou, do que você está entendendo. Então é isso. Então, quando nós, seres humanos compostos de um espírito, de uma alma, de um corpo, nascemos de novo, ou seja, entregamos a nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? O que acontece com essas esferas? O que antes estava separado, com o homem vivendo, o espírito do homem feito um mulambo, ele, através da cruz de Jesus, ele retorna à comunhão com o Pai. Então, antes, o Pai descia na viração do dia. A separação, né, impediu. Adão não via mais todo dia, não com fazer mais com Deus, mas com a cruz de Cristo. Nós agora não é só na viração do dia, é toda hora, todo momento, porque o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, que está ligado ao nosso, está conosco todo momento, e a gente pode falar com ele todo momento. É privilégio, né? Agora isso, para o homem natural, que não aconteceu essa ligação, ele continua sem entender, sem saber como lidar com ele, com o Senhor Jesus. Por isso que ele não consegue entender as coisas do Espírito. Amém? Então, Deus manda Jesus para ele restaurar essa, né? Então, primeiramente, o nosso espírito que morreu em Adão, a morte no sentido do afastamento, né, do Criador, é então regenerado e vivificado através de quem? Jesus Cristo, né? E do Espírito Santo. Então, o Espírito se volta para Deus. Nós somos revivificados com Deus. Então, olha o que acontece. Os nossos problemas emocionais e feridas do passado, eles não vão sumir de uma hora para outra, né? Precisamos de um processo de restauração, levando nossas feridas a Deus através de quem? Jesus Cristo. Da cruz de Jesus. Então, as marcas, elas podem ser profundas, dolorosas, mas não podemos continuar vivendo à luz delas. Certo? Mas viver sobre aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, minha gente, eu quero que uma pessoa abra 1 Coríntios 2, 13, 14. Né? Eu vou nomear. Teu nome? Magda. Eu esqueço o nome, viu, gente? Perdoa. Magda vai ler 1 Coríntios 2, 13 a 14. E quem não leu ainda? Jane. Vai ler. Hebreus, certo? Esses dois, que é para então veja bem, as marcas elas são profundas. Então uma coisa importante, tem muito preconceito com cura e restauração. Então diz assim, cura e restauração, quando lá na cruz de Jesus, quando Jesus morreu, ele restaurou, porque eu não preciso disso. É outra, cura e restauração não é salvação. A salvação a gente tem na hora que aceita a cruz de Cristo. O nosso corpo, nossa alma e espírito se liga diretamente ao Espírito de Deus. Então a salvação é imediata, nós ganhamos o céu. O nosso nome é escrito no livro da vida. Mas o nosso corpo, a nossa mente, ela vai precisar de ser trabalhada, que é o processo de santificação. Por quê? Porque a salvação é imediata, mas a mente e o corpo vai precisar renovar.
Por quê? Medo, angústia, solidão, tristeza, traição, egoísmo, ele continua. Então precisamos ir tratando, porque no Éden não tinha, mas depois do Éden chegou. Então isso aí a gente vai ter que começar a levando para a cruz e tratando. Irmãos, isso só vai estar pronto no céu. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está sendo bombardeada. Mas a gente entende que o quê? Que o nosso corpo e a nossa alma precisa de ser tratado, mas o nosso espírito já é limitado. Por isso que o Espírito Santo trata conosco, nos lembra, nos inquieta, né? Nos alerta quando a gente está pecando ou faz alguma coisa errada. Amém? Vamos ouvir? Vamos. Magda, né? É 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 13 e 14. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso, então, o homem natural, quando ele não tem a cruz de Cristo, ele vive aquele homem depois do pecado. A vontade dominando o corpo, a alma e o espírito dele, né? Então ele não vai conseguir entender as coisas de Deus, né?